E vamos começar! Vamos entrar ao vivo hoje com a Lilian, do canal Prática da Mente. Já começou a chamar o pessoal aí. Assim que a Lilian entrar, a gente começa. Te chamei aí, Lilian. Ih, tá virado o negócio aqui, meu Deus do céu. Sempre tá virado. Assim mesmo, é. De sopetão tem que ser. Cheguei eu aqui, vou botar alguma coisa aqui, não sei o quê. O Deixa que eu ver o você... que eu vou botar aqui. Lá vai ela com os filtros dela. Coração, alguma coisa, né? Porque afinal de contas eu tô muito à vontade hoje aqui em casa. Dia do E aí, como é que tá as trabalhador. coisas? Como é que foi o Bem, feriadão? muito bem. Você sabe que esse feriado eu fui ajudar numa palestra falando sobre sexualidade e planejamento familiar. Olha, que avanço! Estamos aí Palestra trabalhando, né? para onde? Aqui no Rio, na Ilha do Governador, presencial. É um centro de reabilitação. E aí, todo sábado eu vou estar lá agora. Pelo menos até junho, todo sábado eu vou estar lá. Cada hora ajudando numa situação lá e eu vou dar uma palestra também. E tá muito legal, assim, tá sendo assim para mim um desafio, porque eu estou fazendo outras coisas, né? Então, muito bom. Presencial e online. É isso aí. E E aí eu Lilian, fico com aquele hábito péssimo de ficar olhando os pés da pessoa, de ficar observando, sabe? Depois que a gente faz o curso com o Irma, a gente pega uns hábitos tão feios, meu Deus do céu. Fica olhando assim para o chão, discretamente. eu Aquela pessoa tem nem essa olho característica discretamente, nova. eu já olho assim, eu já olho na cara dura, né? A pessoa fala assim, a pessoa olha, aí eu olho para a pessoa que está olhando para mim e falo assim, eu estudo a pessoa pelos formatos dos pés, aí começa a conversar, entendeu? Mas eu já olho na cara É, dura mesmo, porque tentar disfarçar eu fica ainda pior. tô tímida. Eu ainda tô tímida. Eu olho assim Eu... discretamente. Lilian, conta um pouquinho para o pessoal quem é a Lilian, o que é o Prática da Mente, né? Vamos começar falando um pouquinho da minha convidada especial de hoje. Bem, meu nome é Lilian Flig. Eu sou psicoterapeuta, né? E trabalho com uma série de terapias, sempre voltada para hipnose clínica, que eu gosto muito, e por isso eu fiz vários cursos, né? E estou fazendo sempre. Tive o prazer, inclusive, de fazer o curso do Irmo Neto, muito bom, e a gente tem que estar estudando sempre, porque são muitos detalhes, né? E eu sou gestora do Prática da Mente, que é um grupo online com vários terapeutas de várias especialidades que se reúnem ali e trazem as suas experiências, fazem troca de experiência também. Nós temos no YouTube mais de 200 vídeos com aulas para terapeutas e quem não é terapeuta também pode ir lá entender melhor como funciona a terapia. É muito bom, esse grupo é muito bom. No YouTube tem vários vídeos. E nós temos aqui no Instagram também, e temos o grupo do WhatsApp, onde os terapeutas trocam ali experiências. Eu digo que ali é uma mentoria, né, Irmão? Porque às vezes vem alguém com um assunto assim que não está muito acostumado, ou então como reagir em certa situação. E aí a gente tem aquela troca ali de experiência, porque cada terapeuta se identificando mais com uma área, né? Isso é muito legal. E aí a gente dá a nossa visão daquela situação. Então isso é muito bacana, porque a gente tem essa necessidade, né? De conversar com o outro, de repente um paciente, uma situação diferente, e aí e falar com outra pessoa. O ser humano ele tem essa necessidade, né? De trocar experiência, e isso faz com que a gente melhore o nosso atendimento. Cada vez mais o atendimento a gente sai assim melhor, né? E agora o Praticamente está assim, convidando os terapeutas, inclusive, a se apresentarem, porque nós acreditamos que a terapia é uma profissão muito boa, porque não tem concorrência. Porque normalmente cada profissional tem uma característica e as pessoas se identificam, né? Sim, pode falar. E assim, ela falou uma coisa interessantíssima. O terapeuta não tem concorrência por quê? A partir do momento que você domina uma técnica,
você vai colocar o seu jeito de fazer aquela técnica. Então, quando você molda essa técnica a você, ela deixa de ser uma técnica de uma pessoa e passa a ser de outra. Né? Então, assim, não existe um terapeuta melhor ou pior do que o outro. Existe aquele que você se adapta melhor e aquele que você se adapta menos. Então, assim, às vezes um terapeuta é fantástico para uma pessoa e para outra pessoa ele não tem o resultado. Assim, ele é ruim. Não, ele não é ruim. Ele só, a vibe dele não é a sua. Então, procura outro terapeuta que vai, né, fazer essa conexão. Porque eu falo o seguinte, daí da terapia, ou você tem uma interconexão, né, uma interdependência entre quem está praticando a terapia com quem está ministrando a terapia, ou não rola. Né? A terapia, a hipnose não verbal, ela é diferente das outras hipnoses, porque ou existe, né, o que eu chamo de imprint, ou existe essa conexão, ou ferrou. Não tem, não vira. Exatamente isso. E aí o que acontece? Isso que você falou é bem importante, porque eu já peguei cliente que falou assim, eu já fiz hipnose e não deu certo. E aí a pessoa fala assim, não, ela quer outro tipo de terapia, né? Sem hipnose. E aí, não, porque hipnose eu já fiz e não deu certo. E aí, quando eu vou fazer o trabalho com a pessoa, que aí a gente acaba entrando na hipnose, a pessoa fica surpreendida. Nossa, é diferente. Então, não é diferente. É como o Ivo falou, cada terapeuta, ele tem que ter um feeling. Que tem que ter algo assim, você se identificar com o terapeuta. Eu sempre recomendo vários terapeutas, várias terapias para os meus clientes. Às vezes eu atendo alguém e falo assim, você devia fazer tal terapia, e isso e aquilo. Porque, na verdade, cada terapia ela vai cuidar de um aspecto teu. E aí você vai melhorar, porque, na verdade, o autoconhecimento, a melhora, né? É algo assim, sempre, a gente está sempre se melhorando, né? A gente não fica pronto nunca, né? Eu digo que não fica. Não tem como, porque cada hora você descobre uma técnica nova, e o André está aí, o André sempre passa uma coisa diferente, uma coisa nova, e você vai procurar, e é coisa que você não sabia, é coisa relacionada ao que você faz e você nem sabia que existia. Que nem eu achei agora, eu até tenho colocado alguns vídeos de hipnose não verbal e do Tantra, né, quando a pessoa está em cartaz, dentro do meu Instagram. E aí o que acontece? Uma das pessoas que eu coloquei, é um dos mestres lá, eu acho que ele é tudo, porque a linguagem dele eu não entendo nada, não dá nem para saber o que é. Aí ele viu que eu coloquei o vídeo dele, que eu repostei o vídeo dele, e ele entrou falando, né? Agradecendo e tal. Eu agradeci muito ele ter postado o vídeo. E até teve uma das pessoas que colocou embaixo, assim, não do vídeo dele, de um outro, que eu coloquei sobre a pessoa em tanto, né, se convulsionando, e ela colocou assim, eu não acredito nisso. Eu falei, que bom, né? Que mesmo você não acreditando, isso acontece. Porque é interessantíssimo isso. Eu queria até deixar um pouquinho esse espaço para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque na hipnose não verbal, a musculatura reage ao transe. E é muito interessante porque você começa a ver fenômenos que beiram o absurdo. Né? Às vezes o terapeuta está longe, o hipnotista está longe da pessoa e ele está mexendo com a mão e a pessoa está lá com o olho fechado, sabendo onde ele está e continua se convulsionando, né? Batendo toda, soltando toda a musculatura. Então isso é bonito, porque o que vocês veem lá da pessoa tendo essa musculatura, esse meximento, eu falo que a Sinira, né, começa a dar a Sinira, lembra? Sinira, ela é igual, entendeu? Porque vai soltando a musculatura, vai tendo o que Reich chamava de liberação das coráceas e a subida da energia, a energia começa a fluir pelo corpo todo. E essa fluidez da energia, né, quando ela começa a se movimentar, gera um bem-estar muito grande. Né? E muitas pessoas não estão acostumadas com isso. Né? Isso que você falou é importante. Hein? Isso assusta muitas pessoas. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu também fiquei assustada. Muita gente olha a hipnose não verbal,
como você falou, né? Que você na verdade, qualquer trabalho que envolve corpo assusta a pessoa, né? As pessoas se assustam porque as pessoas não estão acostumadas. E olha que nós somos um país caliente, um país assim, né? Não, imagina os outros países, como é que vê isso? Então, pra você ter uma ideia, eu conheço uma pessoa que é super aberta e ela estava numa dinâmica e o terapeuta da dinâmica vira e fala assim, agora, as mulheres deitam uma do lado da outra e os homens vão rolar por cima da mulher. Aí depois, os homens deitam e as mulheres vão rolar por cima dos homens. A gente vai fazer isso dando a volta aqui. Então, vocês vão deitando e depois um vai rolando, vai caindo, vai rolando, vai caindo e vai fazendo essa brincadeira de roda. Né? Ou seja, eles iam rolar pela sala toda. Essa pessoa que é super aberta, ela vira e fala assim, depois que acabou a dinâmica, ela falou assim, eu fiz, mas eu fiquei numa coisa, porque como é que eu ia rolar em cima de um monte de homem que não é meu marido? Aí, essa pessoa depois virou massagista. Né? Aí, um dia eu rodei com ela e falei assim, escuta, e como é que você faz massagem agora no meio da perna de um monte de homem que não é seu marido? Ela falou assim, eu mudei pra caramba para poder fazer, para poder me entregar, assim, me entregar e me integrar com as pessoas que estão fazendo massagem. Eu falei, exatamente, é difícil, né? Porque é muito engraçado, Lilian, porque quando as pessoas vêm fazendo a hipnose de uma mulher, fala assim, ele está fazendo em mulher. Né? Porque você dá um toque no rosto, você dá um toque afetivo, você faz carinho e tal. E quando eu tenho que fazer isso em homem? Aí não, aí pode. Aí não é sacanagem, aí não tem maldade. Agora, sabe, porque, e é engraçado isso, porque nesses vídeos que eu estou pondo, tem homens fazendo em mulheres, e as mulheres convulsionando, e tem mulheres fazendo em mulheres que também estão funcionando, e tem mulheres fazendo em homens que também convulsionam. Então, é muito bacana para as pessoas começarem a quebrar esse estigma. Né? Porque, que nem eu atendi uma pessoa outro dia, que me conhece há bastante tempo, foi na sessão, e quando ela tem uma hora que você põe a pessoa na posição fetal, então ela apoia a perna dela na minha perna, vou encolhendo, invade o espaço dela e põe a mão no rosto. Para isso, eu tenho que deitar bem perto. Ela se batendo toda, de repente ela vira e fala assim, nossa, eu estou super incomodada com isso. Né? O que ela estava incomodada? Ela estava incomodada com a minha presença dentro de um espaço que ela se sentia segura. Porque ela só liberava aquele espaço de segurança para quem? Para o marido ou para o filho. A culpa de liberar esse espaço para outra pessoa é a culpa que faz com que ela não consiga interagir com as demais pessoas. Só que a pessoa não entende isso no primeiro momento. Porque uma pessoa que sabe abraçar, ela abraça todo mundo. Ela não faz distinção. É para abraçar? Abraça, acolhe. Aquele abraço gostoso. Você fala, nossa, que abraço gostoso que essa pessoa dá. Tem pessoa que naturalmente é assim, né, Irmo? Tem pessoa que naturalmente ela abraça todo mundo, e tem outras que já são, né, elas não ficam com medo do chegar perto, né? Agora você tem que lembrar... Lilia, você já ouviu os áudios de auto-hipnose no meu canal, não ouviu? Várias vezes, então, é maravilhoso. O dono da voz acabou de entrar na live, o Miltinho Rossi. Ih, que legal! É ótimo, é ótimo. Incrível. A voz dele é hipnotizante. É difícil achar esse bicho por aí, entendeu? Olha lá, sem falar para ninguém, porque eu resolvi fazer essa live de sopetão hoje. Né? Na verdade, essa live era para ajudar uma amigona minha, a Jaque Valente, que ela é uma atleta que salta de penhasco, salta a alturas imensas, sabe? E ela está fazendo uma vaquinha para conseguir dinheiro para ir poder competir. Então, hoje eu ia fazer uma live com ela para ela divulgar essa vaquinha, para ela explicar o treino dela. Mas depois eu vou deixar aí para vocês, para quem quiser. Só entrar em contato, eu passo o contato dela. Quem quiser contribuir com a vaquinha dela vai ser muito bom. Mas voltando. Agora, deixa eu te falar uma coisa.
duas coisas. Primeiro, agradecer o Rossi aí, que os áudios dele, gente, se vocês não conhecem, vão lá no canal do Irmo. Esses áudios são maravilhosos, de auto-hipnose, um melhor do que o outro. Todos, né? Eu já ouvi todos. De vez em quando, assim, eu ouço, eu pego e ponho para eu ouvir. Outra coisa, nós estávamos conversando sobre o corpo aqui, e o Mauro, ele fez pós-graduação comigo, ele é maravilhoso, é renascentista e tal, ele tem uma série de técnicas também muito boa. Ele falou que, infelizmente, aqui o corpo é muito sexualizado. Para nós, é muito sexualizado. Isso é verdade. E aí, eu me lembrei nessa história toda, a gente conversando, que há um tempo atrás, eu conversando com a minha mãe hoje tem 80 anos, né? Ela é idosa e tal. Ela estava comentando comigo, quando ela era nova, quando ela era garota, era muito normal as mulheres andarem de mão dadas na rua, mãe, filha, amigas, andar de mão dadas na rua, era uma coisa assim muito normal, as mulheres. Aí, ela me comentou isso numa época em que estava tendo um preconceito muito grande, quando você via as mulheres de mão dada, ou às vezes alguma expressão de carinho, né? A pessoa maldava, exatamente isso que o Mauro falou, da sexualizar a sexualidade na mente, né? Em todas as coisas, a visão da pessoa. Hoje, eu moro no Rio, né? Hoje, no Rio, já é meio comum você ver as meninas, eu estou falando de mulheres, tá? Mas em alguns lugares tem os homens, né? É comum você ver as meninas tendo demonstrações de carinho, e hoje já não tem tanto preconceito como tinha um tempo atrás, né? Então, assim, eu acredito que toda essa confusão que está tendo aí da mídia e que fala, e a própria terapia, que hoje está entrando mais em evidência, né? Essas terapias corporais, nós estamos com várias terapias corporais vindo à tona, que não se era falado antigamente, não se era praticado, né? Então, eu acredito que esse caminhar nosso é para uma dessensibilidade e que passamos a olhar o outro como ser humano com necessidades, né? Eu estou lendo eu li, né, O Corpo Guarda as Suas Marcas, que eu e a Lilian talvez vamos montar um grupo de estudos só sobre esse livro, e acabou lendo A Visão Tântrica de Osho. E na Visão Tântrica de Osho é muito bonito, porque ele fala o seguinte: a partir do momento que tem desejo, tem identificação com o ego. E se tem desejo, você nunca vai conseguir o que você quer. Porque o desejo está atrelado ao ego. Aí ele começa a falar assim, toda vez que você vê, ele fala assim, eu pretendo fazer, eu pretendo ser, eu vou parar de, eu vou... Toda vez que você coloca no futuro, você criou um planejamento. E esse planejamento é o maior empecilho para você realizar o que você precisa. Então, não é que entre mulher é bonito e entre homens é bizarro. O que acontece é o seguinte, como a Lilian falou, na época da mãe dela, andavam de mão dadas. Mulheres andavam de mão dadas, ninguém falava nada. Mas dois homens de mão dada, lá, os dois são frutinha. Né? Então, o que acontece? O lesbianismo sempre passou mais desapercebido do que a homossexualidade masculina por causa dessa aceitação social. Elas são amigas. Elas dormem junto no mesmo quarto, elas são amigas. Entendeu? Então, assim, passava desapercebido. Hoje, já não passa mais. A mesma visão que antes tinham com relação aos meninos, né, andando de mãozinha dada, um abraçando o outro, dando um beijinho de mais no outro, hoje tem com relação às meninas. Então, na verdade, o preconceito agora é contra os dois. Não é mais só contra um. E assim, por que entre mulheres é mais bonito? Porque entre mulheres ainda é mais aceito. Né? Talvez pela figura feminina, hein? Talvez por ser a figura feminina a mãe, que normalmente abraça, que pega, talvez por isso, não, Irmo? No nosso inconsciente fica assim, que a mulher ela tem mais, entre aspas, direito né? Apesar de que... Mauro, não é com relação a fetiche. Fetiche são partes do corpo, né? Que, na verdade, o único fetiche que Freud aceitava como fetiche era o fetiche pelos pés, os outros eram taras, né? Não chega a ser fetiche, mas chega a ser
aquele sonho masculino, né? Dele com 2 mulheres, dele com 3 mulheres, isso pode. Agora, uma mulher com 3 homens, aí já é mais difícil. Aí a pessoa vai assistir Vikings e cai do cavalo, porque em Vikings, se um casal estava lá, no bem bom, e tinha uma pessoa na casa, eles podiam convidar, a mulher, se quisesse, podia convidar esse homem que estava lá hospedado para participar. E o mais legal é que o marido chamava, falava, não, vem sim, vem cá, vamos lá. Sabe? Então ficavam os 3 ali. Então era uma mulher com 2 homens. E isso era aceito na sociedade viking. Porque a mulher não tinha essa repressão sexual. Agora, o Irmo, tem os indianos também, né? Aqui no Rio teve uma época que às vezes fica muito indianos. Os indianos, os homens, eles andam de mão dada. É natural ver eles andarem de mão dada, né? Tudo depende da cultura, né? Então, não é só a cultura. E também com relação ao assim, se você tem vontade de andar de mão dada com uma pessoa, ande de mão dada com essa pessoa. Porque pode ser que essa pessoa morra no dia seguinte e você nunca mais vai andar de mão dada com ela. Agora, se você se preocupa com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, significa que você não tem segurança em você mesmo. Né? Porque quem tem segurança em si mesmo pode explicar para os outros o que é. Agora, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou explicar o que eu sou para os outros? Aí fica difícil. Né? Então, assim, eu gosto muito da visão de Osho, porque Osho ele é bem claro a hora que ele começa a ensinar. Ele começa a explicar para as pessoas. As metáforas que ele usa é muito bacana. Né? Ele coloca, por exemplo, uma de um bêbado que estava cuidado na grade de um parque, gritando, me solta, me tira daqui, me tira daqui. Ele falou assim, as pessoas são iguais a esse bêbado. Elas vivem presas porque querem, porque estão bêbadas. Bêbadas de padrões sociais, bêbadas de ideias que os pais colocaram nelas, bêbadas. Aí ele começa a despejar um monte de coisa que você fala, putz. Aí ele fala assim, qual o seu poder de escolha? Você é o que você quer ser ou você é o que seu pai projetou para você ser? Porque o que você, por exemplo, como terapeuta, ele fala isso também, que a gente estava falando agora. Se você é um terapeuta que busca assimilar aquela técnica para você e fazer dela um melhor dentro das suas possibilidades, você não está imitando ninguém. Agora, a partir do momento que você pega uma técnica e tenta imitar o professor, você só é um papagaio. Você é uma ilusão de terapeuta. E você vai se frustrar. Aí ele começa a explicar a frustração. E é muito bacana hoje, porque ele vai colocando aquilo com coisas, com exemplos e situações que, se você pegar o que ele estava falando em 1989, 88, bate com o que está vivendo, a gente está vivendo hoje. É verdade. Ou seja, a gente está falando de 30 anos atrás e não mudou nada. Muitas situações nossas, nada foi mudado, né? Eu vejo, assim, muitas questões virem, muitas discussões, mas na prática mesmo, quando você vê, assim, o dia a dia das pessoas, as pessoas se repetem, né? Repetem os padrões, né? Então, assim, é bem interessante isso que eu te falei, né? Com relação a que a minha mãe tinha comentado. E, assim, como eu te falei, aqui no Rio de Janeiro, eu estou te falando do Rio de Janeiro porque eu sei que tem alguns estados que o preconceito é muito grande, muito maior. Tem estados que certas falas ou certas atitudes muito mal vistas, né? Isso que eu estou te falando. Aqui no Rio tem uma mistura muito grande. Por ser uma cidade turista, vem pessoas de outras culturas aqui. Então você vai ver um indiano, 2 homens andando na rua com aquelas roupas compridonas, são os indianos. E você vai ver também que aqui o pessoal lida melhor com, vamos dizer assim, com a homossexualidade, o diferente. Aqui o diferente é muito grande. Outro dia, eu peguei o metrô, era uma semana de carnaval. E aí tinha muito turista no Rio de Janeiro, né? Aí eu entrei no metrô assim,
tinha gente de tudo. Eu olhei assim, pela roupa, o tom da pele, pelo jeito, você via que não era daqui, do Rio, né? E arrumados diferentes, e tudo diferente. Aí eu brinquei, eu cheguei em casa e falei assim para minha filha, olha, agora eu sei o que deve ser estar naquele... Não tinha um filme, eu acho que é MIB, não sei, que tinha pessoas, ou os monstros, que tinham gente de vários jeitos diferentes. Agora eu sei o que é estar num lugar com pessoas tão diferentes, né? E aí eu estava falando com ela, nossa, teve uma pessoa que me lembrou um desenho, outro me lembrou um filme. Assim, pessoas muito diferentes, né? E aí o que acontece? Eu fico imaginando, eu vivo aqui. Estou sempre me deparando com pessoas em situações diferentes, né? E eu fico imaginando uma pessoa que está acostumada numa cidadezinha, num padrão de vida, naquela rotina, e ela vem para um lugar desse, o choque. Imagina pior, a Celinha, quando me convidou para fazer os atendimentos em perdões, né? O choque é muito grande. Porque a minha terapia, ela já é uma terapia mais controversa, porque envolve toque, envolve contato, envolve, assim, invasão de prosêmica. Eu preciso invadir essa prosêmica, eu preciso saber a que reação a pessoa vai ter. Né? Porque, dependendo da reação dela, eu sei a origem do trauma. Se é só uma coisa ruim, ou se é traumática, não tem aquele vínculo. Porque se não tem aquele vínculo, a gente vai ter que recriar um vínculo que ela perdeu. Só para você entender o que eu estou falando, assim, quando eu li esse livro, O Corpo Guarda Suas Marcas, me veio vários insights, porque, gente, vocês não têm noção. Uma mãe traumatizada, uma mãe que passou por traumas muito grandes, quando essa mulher traumatizada tem um filho, ela não consegue dar ao filho o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo contato que uma mãe não traumatizada consegue. Então, naturalmente, ela vai criar uma criança que também vai ser traumatizada. Como ela não curou o trauma dela, ela vai passar. Não é que ela passa o trauma dela para a criança, ela vai criar uma criança traumatizada por um negócio chamado ansiedade do apego. Que é muito estudado dentro da neurociência, chamada neurociência do apego. Então, a teoria da neurociência do apego significa o seguinte: pessoas que não têm essa criação de vínculos corporais, de toque, de beijo, de contato, na infância, na época certa, vão ser adultos que não conseguem interagir com outra pessoa de forma visceral. Ele consegue mental, mas visceral não. E aí ele sente que existe uma falha. Ou seja, ele sabe o que fazer, mas ele não sabe sentir o que está fazendo. Gente, isso é terrível. Porque a pessoa que está nesse processo, ela se sente dissociada do corpo e ela se sente como sendo falsa. Como vivendo um personagem. Isso traz uma dor muito grande para aquela pessoa, porque ela vê as outras pessoas dando abraços sinceros. Não é que o dela não seja, mas o dela não tem aquela conexão que ela sente, que ela vê faltando. Ela sabe que falta. No fundo, ela sabe que falta. Só que ela não sabe mecanismos para curar isso, para sanar essa falta. E isso com a terapia consegue, né, Irmão? Isso que eu acho legal. A terapia, às vezes a pessoa vai fazer terapia, principalmente quando ela não sabe o porquê. A hipnose não verbal, essa técnica que você utiliza, ela é muito boa, principalmente quando você não sabe o porquê. Por que eu reajo assim? Por que eu tenho essa reação? Por que me dá essa dor, esse mal-estar? Por que eu me sinto desassociado, deslocado? E aí, a terapia, que utiliza, como você falou, a Reichiana, né? E a não verbal, né? Esse estudo todo que você faz. O Tantra também. O Tantra. Então, são terapias que ela consegue acessar aquilo que não é possível conscientemente você entender ou ver. Mesmo porque está em nível inconsciente, está em nível corporal, está em nível visceral, ou seja, está numa época onde você não tinha uma linguagem. Está do 0
aos 2 anos o problema. E como é que você vai tratar um problema não verbal de forma verbal? Não tem como. Exato, exato. Entendeu? Você tem que Exatamente. usar a mesma linguagem para poder acessar as mesmas conexões. Né? E aí, acessando essas conexões, você vê as que estão faltando e vai criando outras. Né? Uhum. E que, assim, aí você deixa a pessoa começar a brincar. Tanto é que o Osho fala muito em brincar. Ele fala que a terapia verdadeira, o tantra verdadeiro, ele é brincadeira. Ele não é algo rígido, sério, algo que você tem um esquema, né? Tem um protocolo. Não. Cada pessoa é um universo e você tem que entrar naquele universo e fazer aquele universo vir para você. Exatamente. Né? E é bem interessante isso que você está falando, porque eu percebo que, às vezes, a pessoa também tem um detalhe, né? Ela tem medo de acessar aquelas emoções, né? Eu percebo muito isso. Eu tenho visto muita gente que até fala assim, eu preciso fazer terapia, mas você percebe que a pessoa tem medo de acessar aquilo. Quem Entendeu? fala muito isso é Gaiarsa. Gaiarsa fala o seguinte, quando você acessa as emoções, você também tem uma resposta fisiológica para aquela emoção. Então, o coração dispara, você fica com a respiração mais ofegante, você fica mais quente ao rosto, às vezes fica vermelho. Você tem toda uma mudança fisiológica que você não consegue controlar, ela acontece. Então, a pessoa começa a ter medo, por exemplo, ele fala o seguinte, quando é que você ouve seu coração bater? Nunca. Quando você está emocionado, aí você ouve. Leva um susto, ai, meu coração. Né? Porque daí ele blá, 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 você sente ele bater. Então, ele fala o seguinte, as pessoas com medo das sensações fisiológicas preferem não sentir emoções. Como elas não compreendem as próprias reações fisiológicas do corpo, elas preferem não se emocionarem. Porque daí elas não sentem isso. Olha que louco a profundidade de explicar para uma pessoa que o coração bate quando ela está emocionada durante a terapia. Parece Isso ridículo. isso daí tem muito a ver com a nossa educação, né? Nossa cultura, porque a nossa educação ensina que nós não podemos chorar, nós não podemos demonstrar emoção, não podemos demonstrar medo, não podemos. Então a gente desde pequeno tanto é que tem a famosa engole seu choro, né? E a fala, né? E várias outras falas, porque nós somos educados a não demonstrar nossa emoção. E assim, engolir o choro, gente, essa criança que engole muito choro, ela tem geralmente a voz mais rouca. Criança que tem muita tensão aqui, ela tem uma voz mais rouquinha e dedão do pé encrava. Se é do lado social, engolir sapo social, né, no trabalho, vai encravar o dedão direito. Se é emocional e família, vai o dedão esquerdo. Né? Em falar nisso, aproveitando que a Lília está aqui, a Lília deu outro dia, ela falando da filha dela, que a filha dela pegou um pouco das aulas quando a gente estava fazendo o curso, e a filha dela, a Luísa está com 13, né? 14. 14. Conta quando ela compreendeu a amiguinha dela. Tinha uma amiga dela que ela não gostava muito daquela amiga, né? Porque aquela amiga ela é meio grossa, tem um jeito, e ela achava a amiga muito mal educada. Aí, quando ela aprendeu que dedo curto era pessoa sem paciência, né? Ela virou e falou assim, mãe, então eu entendi, é por isso que fulana responde, dá aquela resposta. Ela, na verdade, ela não tem paciência, né? Aí eu achei interessante, que aí, a partir desse momento, que ela compreendeu que o que a colega tem é falta de paciência, né? Ela já olhou ela com outro olhar, já a relação melhorou das duas, porque ela viu que, na verdade, ela não tem a paciência, entendeu? E eu achei isso muito legal, essa observação. Muito bacana. Porque eu também, porque é o que eu falo, às vezes as pessoas não compreendem a profundidade que são as minhas postagens. Quando eu coloco quem compreende não julga, porque a partir do momento que você adquire uma técnica, né, que nem você comprou meu e-book, você comprou meu livro físico, você viu minha palestra, você fez o curso comigo, você começa a compreender o que você está vendo nos pés. É uma pessoa de dedo curto, dedão quadrado, né, você vê que a unha é bem limpa.
Ou seja, é uma pessoa bruta, uma pessoa rústica, uma pessoa que vai Essa amiga dela é assim. ela tá pensando. Ela não faz aquilo para te machucar, mas é o jeitão dela. E o jeitão dela machuca, né? Tem uns mineiros aqui na live, eles chamam de custoso, são pessoas custosas, né? Então, assim, são aquelas pessoas que são brutas mesmo, né? E é custoso lidar com ela, porque ela responde, ela dá coice, né? Ela fala alto. Então, assim, mas apenas se você consegue compreender isso, você lida melhor com ela. Porque você não vai cobrar dela uma coisa que ela não tem, que é paciência, por exemplo. Você É não o vai cobrar jeito dela, dela, né? por exemplo, que ela seja analítica, se ela tem todas as unhas visíveis, porque ela não é. Né? Então, assim, a Maria, por exemplo, é uma pessoa que me deixou muito feliz, porque a Maria ela é psicóloga, foi minha aluna, e ela vê pé todo dia, gente. Né? Então, a Maria, ela conseguiu compreender muita coisa. A Maria mudou da água para o vinho como ser humano, gente. Vocês não têm noção. Maria, se Ela você estudou estiver bem de a boa aí, eu chamo você para participar. Manda um convite que eu te chamo, Maria. Se você estiver arrumadinha aí, se estiver pronta... Enquanto a Maria pensa, deixa eu te falar uma coisa. Estou filtrando os pensamentos. Enquanto a Maria pensa, deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que eu acho interessante. A gente começa a perceber que, às vezes, aquela pessoa que custa a resolver uma situação, que custa a dar uma resposta e tal, a gente começa a perceber que aquela pessoa tem o dedo longo, ela pensa, né? Ela é uma pessoa que... Às vezes, você já viu que aquela pessoa não adianta você querer pressionar ela, que ela não vai resolver, não vai... Pressionou o dedo. Exatamente. E a minha filha é dedo longo, né? Ela estava falando comigo assim, mãe, o professor me chamou no quadro e na hora que vocês acreditam que eu esqueci como é que fazia essa conta, assim, uma coisa bem simples. Ela simplesmente, ela se sentiu pressionada. Eu falei assim, se eu fosse você, eu falava, ó, professor, pelo amor de Deus, sou dedo longo. Aí ela, mãe, pelo amor de Deus, não vou falar isso na sala. Eu disse, não me pressiona. Tem que falar, porque a partir do momento que ela vira e fala assim, professor, eu não estava preparada, porque foi de sopetão, mas se o senhor falar que eu vou na lousa daqui 15 minutos, o senhor pode me chamar. Porque ela tem que se preparar psicologicamente para poder fazer, ou seja, ela tem que criar um esquema mental para poder realizar algo físico. Né? Então, o dedo longo trabalha desse jeito. Quando você quer alguma coisa dele, você chega, fala o que você quer e depois dá um prazo para ele fazer. É diferente do dedo curto. Dedo curto já não, você já chega pondo pilha que ele vai fazendo, entendeu? É diferente. Uhum. Então, essa compreensão é muito bacana quando você vê. E pra gente, né, nós terapeutas, é muito legal isso, porque quando você vê uma pessoa com um problema, às vezes aquele problema que ela acha que é um problema, você vê que é uma característica dela. E aí você vai ajudar ela a se entender, a se perceber, e aí quando ela percebe que aquilo é a característica dela, ela já sai daquele conflito, né? Então, assim, é muito legal você ter mais esse mecanismo dentro da tua terapia, que é conhecer a personalidade da pessoa pelos pés, você olhar e perceber aquelas características, né? Então, não, assim, e sem contar para que caminho vai trabalhar. E o mais legal quando você percebe isso é você colocar a prova, né? Você colocar a prova técnica. Porque você vai vendo, aí vai criando em você uma segurança naquilo. Uma segurança a ponto de você contestar os outros. Se os outros chegam para você é assim, não sou. Eu achei uma vez tão bonitinho, tava duas pessoas que eu conheço muito, uma mãe de um menino, a outra mãe de uma menina, as duas sentadas, e assim, o menino estava namorando a filha da outra mãe. Né? Então estavam as duas mães lá, as duas mães corujas. Aí, a mãe da menina tirou o sapato. Eu olhei e falei assim, nossa, tu é bruta, tu é assim, assim, assado, brincando. Aí a mãe do menino, para puxar o saco, virou e falou assim, não, ela não é não, ela é super delicada, é um amor de pessoa, adoro ela. Ela olhou assim com aquela cara de bravo, sou que nem ele falou sim. A outra perdeu o rebolado, sabe? Tipo, Tadinha! Porque eu tava falando a verdade. Né? E eu não tenho muito filtro. Eu tô vendo, eu tenho que falar. Né? E para ver, eu falo. Né? Eu não gosto muito dessa história de filtro. Porque o que acontece? Se você está em terapia, você está ali para
dizer a verdade. Pelo menos alguém vai te falar a verdade. Né? Essa história É verdade. de mentiras sinceras me interessam, isso é na balada, entendeu? É Eu verdade. conheço muitas pessoas que falam assim, eu adoro sair, né, com mulheres, com garotas de programa, porque elas falam o que eu quero ouvir. Elas falam que eu sou bonito, elas falam que eu sou simpático, elas falam que eu sou, né, potente, elas falam que eu sou o melhor homem do mundo. Eu pago para isso. É gostar de ser enganado, né? Vai fazer o quê? Vamos chamar a Maria aqui. Isso, chama a Maria, que aí fica bom. Vamos ver como é que eu faço. Mas, Irmo, é muito bom quem puder fazer o teu curso. Olha, eu recomendo, gente. Me ajudou muito. Maria, manda um pedido aí que eu Irmo. consigo aceitar. Achei, consegui. Esse curso do Irmo é muito bom. Enquanto você está chamando ela, esse curso do Irmo é muito bom porque você começa a ter uma outra visão. Aliás, você tem mais uma visão terapêutica, né? Você imagina, você vê a personalidade da pessoa pelo pé. Você olha o pé da pessoa assim, né? É bem interessante o negócio. Eu te confesso que agora eu dou uma olhada sempre assim, discreta. E olha que eu não sou nem especialista. Eu estou estudando, porque são muitos detalhes. Você acaba aprendendo um e às vezes esquece outro. Tem muito detalhe. Mas é bem interessante que já com o básico que eu tenho, eu já consigo melhorar, vamos dizer assim, tem uma outra visão do atendimento, né? Dá uma outra direção no atendimento. É muito bom. A Maria está conseguindo. Maria, você aceita aí, Maria? Aceita, Maria. Aceita para a gente bater um pé. Porque a Maria, para ver pé igual a Maria... Não. Essa Olá, daí Dioguinho, há quanto tempo? A Andréia está aí também. Tudo bom, Andréia? A Andréia também... Tem uma galera boa entrando aí. Faz curso sobre personalidade pelos pés. Ela faz, só que o curso dela já é focado mais na personalidade pelos pés com a reflexologia. É muito bacana. Maria conseguiu? Não. Ela Maria, pede para participar, Maria. Dá uma clicada aí. Ô Irmo, esse Mauro que estava aí conversando, ele também tem um monte de especialização boa. Ele já fez uma terapia de renascimento em mim maravilhosa. Além disso, ele trabalha com radiestesia. Ele é muito bom também nas terapias dele. Nossa, muito excelente hipnoterapeuta. Morou um tempo em Portugal. E a Maria demorou? A quem vai entrar? A quem vai entrar? Adivinha? Ó. Se é pra tu mutuar... Todo mundo, ó. Agora acabou o negócio. Se é pra tu mutuar, tô dentro. Vamos fazer agora a vaquinha pra nossa amiga. André, Vamos. Maria. Maria, a tela dela tá cor de parede. Vira a câmera, Maria. Peraí. Maria, você tá filmando perto, Maria? Peraí. Deixa eu passar a vergonha aqui. Peraí. Olha. E aí, André, tudo bem? Aê, Maria! Amém. Não, e a Maria, ela gosta tanto do André que eu tenho certeza que ela viu, André, se eu entrar, você entra junto. Tenho certeza. Isso. Foi avisado no PV. Conecta a energia. Não é? Energia de pé. E aí, Maria, o que para você o curso da personalidade pelos pés? Olha, para mim foi uma mudança imensa, né? Desde a primeira vez que você veio aqui em BH, eu fiquei doida para te conhecer, né? Porque acabou que você deu o curso aqui, eu viajei, não tive como participar, né? No curso da Márcia, e eu fiquei comunicando com você, né? Até conseguir fazer o curso e tudo mais. Então, assim, o curso para mim, eu acho que valeu a minha mudança interna, né? Aquela mudança assim, quando você leu, fez a leitura dos meus pés e falou, Maria, isso, eu falei, não, tá na hora de mudar, né? Tanto que a Lília também participa dessa mudança, né? Teve um dia
que eu estava angustiada, desesperada dentro de casa, 9h30 da noite. Eu falei, Lília, minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu falei, peraí que eu estou ocupada, daqui meia hora eu te dou o retorno. E foi aonde que veio toda essa mudança, toda essa terapia. E para mim é grandioso, né? O meu depoimento é assim, fantástico. Né? Olha, a gente tem que lembrar o seguinte, que a Maria, ela se empenha. Todos são testemunha que ela se empenha. Toda terapia, para todas as pessoas que estão assistindo, ela vira sucesso quando a gente coloca o nosso empenho. O terapeuta, se juntar a pessoa que quer com o terapeuta, a mágica acontece. Então, assim, é muito bonito a pessoa se dedicar. A pessoa isso que a Maria falou, nós, né, o Irmo, um excelente terapeuta, todos aqui somos, né? Ela se dedicou, né? A dedicação a Lília já está causando polêmica. Esse é polêmico, tá? Não é polêmico. O cliente. Todos aqui somos, sim. A Maria é uma excelente terapeuta dos pés, né? Uma excelente podóloga. O André é um excelente terapeuta do tarô. A Lília. Sim. É uma excelente terapeuta canivete suíço, né? E detalhe, a Lília... E a Lília, gente, assim, ela é lindíssima. O André faz as coisinhas dele, Lília, né? A Maria também, Lília. Eu caio, eu adoro. Hoje, eu cheguei e falei assim, Lília, você vai fazer alguma coisa à noite? Ela falou assim, a gente podia fazer uma praticamente. Não, mas eu não vou fazer, tá? Então você tá livre? Tô livre. Não, porque eu marquei uma live com uma pessoa. Talvez ela não consiga. Se ela não conseguir, você entra comigo? Lógico que eu entro. Gente, pensa numa pessoa que é ímpar. Doida. É coringa na sua vida. É a Lília. Doida. Ó, eu vi que entrou... Boa. Falou em terapia, sou eu. Quando eu fiz a cirurgia, que estava lá na roça, que eu estava lá com aquele livro, que eu coloquei a paisagem para vocês, eu fiquei o tempo todo comunicando com o André. O André, Maria isso, Maria aquilo, e me deu, assim, um retorno, André. Você não tem noção, porque naquele dia eu estava tão assim, sabe? Tão sensibilizada, com o pescoço duro, sem movimentar, mas eu estava na rede... estudando os livros. Eu comecei a estudar uma coisa e a outra, e você interligado comigo, e me deu assim, ó. Amei. Gente, uma pirada, né, Maria? O Alex Cobbs é um dos caras dentro da hipnose não verbal que eu adoro. A gente respeita. Respeito demais o Alex, porque o Alex, ele segue a mesma linha que eu sigo dentro da hipnose não verbal, que é, assim... É uma linha onde a gente vai aproveitando tudo que a gente vai agregando, jogando lá, né? E vai fazendo o melhor para aquela pessoa. Sem discriminação, sem colocar rótulos, nada. E ele está criando uma hipnose não verbal dele, muito bonita. Muito bonita. Aliás, a hipnose do Alex Cobbs, a hipnose não verbal do Alex Cobbs, se assemelha um pouco com a minha, né? Porque tem mais toque, tem mais contato, tem mais aconchego, tem mais acolhimento. Então, é um cara que eu admiro muito. Ele é muito bom. O estudo dele é lindo. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho desse menino. Eu fico morrendo de inveja quando ele posta aquelas imagens de lá, da Chapada Diamantina, daquele região dele. Nossa, que coisa linda. Acho lindo. Ele realmente é um excelente profissional também. Deixa eu dar meu testemunho aqui para corroborar com a Maria. Eu vi que entrou uma podologia saúde aqui. Por que você deve fazer o curso, ler livros sobre leitura dos pés? Porque ele faz a anamnese do seu cliente. Porque você vai direto às objeções que ele tem. É por isso que a gente está fazendo esse grupo, esse movimento, essa rede de distribuir essa informação que ela deve servir a todos. Quando a gente vê o Irmo falando, assim, é mágico. É outro nível, né? A gente discute, a gente briga, a gente confronta e não se afronta em relação ao conhecimento. Ainda mais tendo o André no meio, Não, eu gosto de polêmica, né?
A gente pega outro colega que sabe fazer leitura facial, outro que faz leitura do corpo, a gente se torna alfabetizado do corpo. E isso, você acessa o self, o ego da pessoa, quais são as histórias contidas naquela pessoa. É sempre um livro fechado quando chega. A Maria mete o alicate na unha, a pessoa grita e começa falando, mas ela só mete porque o me ensinou, né? Não, mas Maria, gente, olha só. Peraí, gente, agora é legal. Maria, você que trabalha com o pé o dia inteiro, como é que é a sua relação com os clientes depois que você aprendeu a análise dos pés? Como é que você entra na conversa que você sabe o que ele está falando? Olha, geralmente eu tenho a cadeira podológica, né? Aí eu higienizo todo o pé da pessoa e tudo mais. Quando eu tenho uma liberdade com a pessoa, que eu já conheço ela mais, eu já começo a falar, ó, esse dedo supinado é isso, esse dedo virado para lá é assim. Então, assim, eu já começo a analisar, né? Principalmente quando eu começo a falar assim, olha, o joanete para o lado direito é o pai, para o lado esquerdo é a mãe, não quer... Aí eu vou entrando na vida da pessoa. Aí teve uma pessoa que virou para mim assim, aonde que você está aprendendo tudo isso? Aí eu falei que estava fazendo o seu curso, mostrei as fotos dos pés, né? Porque eles ficam muito curiosos. O que que essa menina está fazendo? E assim, tem uns que falam assim, tudo que você falou realmente é isso que eu sou. E assim, o que eu acho bom é porque eles dão aquela resposta imediata. E eu olho diretamente nos olhos deles, sabe? Porque é uma felicidade, é uma gratidão, sabe? É muito bom mesmo. Você oferece pão de queijo, café também, é? Não, gente, nessa prova de confiança. Assim, só quem passa por isso pode falar. Porque, assim, a hora que você consegue falar para a pessoa, olhando os pés dela, que ela percebe que você está compreendendo ela, o ar de alegria daquela pessoa, tipo, eu estou sendo compreendida por outra pessoa. Acolhido. Olha, não, compreendido. Ah, então eu posso ser eu mesma, sabe? Eu posso me relaxar, eu posso tirar a máscara, eu posso deixar de lado, ela já sabe como eu sou mesmo. Né? Então você você passa a ter a relação com aquela pessoa, que é a relação que ela tem com as pessoas mais íntimas dela. Porque não que ela não queira ser verdadeira com todo mundo, ela quer, mas ela tem medo de não ser aceita se ela for verdadeira. Então ela dá uma disfarçada. Agora, com os mais íntimos, ela pode ser ela mesma. Por isso que a pessoa, quando chega em casa, tá ela e a família, ela tira a armadura, entendeu? Ela se sente mais ela. E quando você olha os pés de uma pessoa e você começa a falar para ela que você compreende como ela tira a armadura também para você. E esse tirar da armadura abre N campos para N terapias, né? É muito bom. Ó, o Mauro está perguntando que bruxaria é essa. Olha só, deixa eu falar uma coisa muito engraçada, Mauro. Quem tá aí? A gente, às vezes, abre o Praticadamente. Tipo, a última vez que nós abrimos, nós vamos gravar, vamos conversar, a gente fica trocando, né? Aí entrou um lá para Cristo. Por que para Cristo? Porque entrou um lá com uma dúvida, aí um fala do pé, o outro fala... Deixa eu... liga o vídeo aí para eu ver teu rosto. Aí um faz a leitura do rosto, o outro já fala que ele falou isso, então é aquilo. E aí, como a pessoa foi totalmente analisada... Ó, a gente né? Isso é fantástico. A análise da personalidade, a análise dos pés me tirou da depressão. A história da Andréia é muito bonita, gente. Isso. É isso que é bacana. Você dá um recurso para a pessoa. Realmente acaba a pessoa ela saindo daquele estado que ela não sabia aonde ela estava e como é que ela estava, né? Porque ela tem um ponto de partida. Ela tem um ponto de partida, gente, que nem se ela olha o pé dela e ela começa a perceber o que ela veio em excesso e o que ela veio faltando, ela para de se cobrar das faltas, começa a achar ferramentas que vão suprir a falta. Né? E olha, aí eu quero... Da onde começar? Da onde eu começo esse negócio? Eu quero tecer um veneno. Eu quero tecer um veneno, não vai ter. Deixa até destilar. Na verdade, vocês que vão ver a gente aqui ou posteriormente, você vai poder viver sem se preocupar com o que o outro pensa de você. Todas as suas crenças limitantes zera.
Não todas, no modo geral, mas muita parte dela. Você vai poder ter sua escolha, com maturidade, com os princípios morais que você aprendeu na sua infância. É fantástico você poder viver. Eu acho que essa palavra, não basta estar vivo, tem que viver. Eu acho que esse é o recurso do terapeuta, prover vivência. Exato, que nem hoje, a pessoa tem medo do cancelamento. Gente, quem se conhece não tem medo de cancelamento. Exatamente. Porque então vai ser cancelado. Exatamente. Maria quis me cancelar, me procurou uma vez, só não procurou mais. Exatamente. Eu vou ser Isso que você cancelado. falou é verdade. Quem se conhece não tem medo de cancelamento. Esse medo de cancelamento, uma série de outras coisas que você vê na mídia, é papo de quem não se conhece, né? O Mauro está falando aqui que ele ouve muito na radiestesia, que bruxismo, que bruxo é esse, né? Que bruxaria é essa? E realmente, o pessoal acha que nós somos bruxos e que é algo paranormal, mas não é bem paranormal, não. A gente só consegue fazer uma leitura de algumas coisas na pessoa, e olha daqui e dali, a gente vê, ih, você tá parado nessa ilha aí, meu filho, sai dessa ilha aí, senão você vai ficar aí com falta de água, com falta de um monte de coisa, vamos pro mundo, né? Então, é tipo isso. A Andréia colocou um negócio aqui, ó. Hoje eu me entendo como greco-romano, né, e rio. O que acontece é o seguinte, os pés são pontos de partida. Na verdade, esse ponto de partida, ele não serve como diagnóstico. Ele serve só como ponto de referência para início de uma jornada, né? Que nem a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje está virando moda a pessoa ir e receber um diagnóstico. Ah, eu sou borderline. Ah, eu sou TDAH. Ah, eu tenho não sei o quê. Porque a partir do momento que ela recebe um diagnóstico, ela também recebe uma chancela de desculpa. É verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nos erros que, às vezes, as pessoas que estudam Enneagrama cometem de se achar no Enneatipo e começar a justificar as atitudes dela porque ela é daquele Enneatipo. Ah, não, eu sou um 8, por isso que eu sou assim. Tá, amigão, e a seta? Você não segue? Você não vai pro 2, não? Entendeu? Porque até o Enneagrama tem um caminho para você Você tem seguir. escolha. Gente, então, nós somos seres humanos. Você achar o seu Enneatipo é um ponto de partida para você se identificar dentro ali daquela esfera e começar a caminhar por ela. Não é para você ficar parada ali, né? Então, eu achei muito legal a colocação da Andréia para enfatizar isso. Os pés são pontos de partida. A partir do momento que eu me compreendi, agora eu vou achar recurso para eu deixar de ser o que eu sou. Recurso. Eu quero falar um negócio, eu quero xingar a Maria. Não quero, xingo depois. É assim, ó. Deixa eu falar um negócio para você. O Mauro falou aí que a Lilian respondeu, eu quero responder também. Nós vamos até cair Mauro, essa live. Vamos embora. Mauro, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é estudo. A mente mente, o corpo não mente. Quando você vai conversar com a pessoa, ela conta uma mentira, o Mauro é o corpo tem uma reação. Ah, é? Ele é um excelente terapeuta, renascentista, radiestesia, ele é muito bom na radiestesia. Gente, não, mas é que assim, ó. Eu vou falar um negócio que eu li hoje, eu preciso compartilhar com vocês. Maria, eu vou xingar ele, Maria. A verdade não precisa de desculpa. Só a mentira precisa de desculpa. Então, só quem está mentindo para si mesmo precisa de justificativas. A verdade, ela não tem justificativa, ela não tem certo e errado, ela simplesmente é. E aí ele fala o seguinte, quando você compreender que você já é a sua verdade, que os seus pés já mostram o quanto você é especial, você vai deixar de precisar que os outros digam que você é especial. Porque você começa a ver aquilo. E ali sim você começa a compreender você, gostar de você, porque você só gosta do que você compreende, do que você sabe o que é. E aí sim começa a sua jornada. Né? Por isso que assim, a Andréia conseguiu sair da depressão, a Maria virou uma tagarela, que agora a gente consegue chamar ela para lá e ela abre o microfone e fala e dá esse sorrisão lindo. Né? O André... Ela tá de alegre no Minas Gerais. Na cara. Isso é legal.
É verdade. É porque o melhor dia da nossa vida é quando nós descobrimos que nós temos a oportunidade de andar. E esse dia é um dia maravilhoso. Então, para mim, a partir do momento que eu comecei a fazer a terapia junto com vocês, eu falei assim, nossa, tá na hora de decolar. Foi aonde que eu procurei algo. E isso me ajudou até na dança, porque antes eu não aproximava dos homens, não. Eu sempre ficava ali, ó. Aí o que eu fazia? Na dança a gente dança com homem, dança com mulher e homem com homem. É tudo misturado. Isso, para mim, facilitou até meu movimento na dança. E o forró, para mim, é diversão. Eu fico 1 hora e pouquinho na diversão, para mim é maravilhoso. É tudo de bom, forró. Porque eu me descobri aquilo que eu não sabia. É tudo de bom. E essas terapias... Né? Olha lá, come e querer me enganar. Mas sua energia não. A energia não mente. A minha energia está concentrada tudo na barriga, tá, ô Mauro? Agora que eu vi você... ela não mente. Eu sou bom de prato, não tem jeito. O duro que não para no pé, não para no ombro, mas para na barriga. Eu tenho uma circunferência. Mas é verdade, ó. Só para concluir, lembrando que Maria puxou a brasa para a sardinha dela, né? A vida começa quando você começa a andar. Ela é podóloga, né? Ela já... Não, André, aproveitando que você falou da barriga, eu só vou te dizer o seguinte, o que você está treinando, na verdade, é o abraço, sabia? Porque agora você pode abraçar qualquer pessoa sem risco. Porque a barriga protege. A barriga protege. Mas era pequeno, então não tinha perigo. Era pequeno, não tinha perigo. Pequeno de qualidade, é igual pepita de ouro, tá, pessoal? Não é assim também, não. Não é bagunçar a bagaça, não. Ai, meu Deus do céu, isso que a gente está no público. Imagina, gente, quando a gente está restrito no online, o papo que rola, né? Mas gente, é muito bom. O canal Praticamente são 2 maravilhas. A primeira são as aulas que você tem com vários terapeutas, vários assuntos diferentes, vários temas que são maravilhosos, assim, temas incríveis, temas atuais, temas polêmicos às vezes, né? Só que depois que acaba a aula, né, que para a gravação, a gente fica às vezes conversando, assim, a aula começa às 9, vai até às 10, 10h15. Acaba, a gente fica conversando às vezes até 1h da manhã. E nessas conversas, que são mais, assim, soltas, são mais, assim, não tem mais aquele climão de eu estou precisando passar algo, é onde a gente consegue um aprendizado muito incrível também. Né? Porque aí a gente está numa linguagem mais chula, mais, né, falando o beabá do jeito que tem que ser, e aí acaba... Olha lá. O André foi pegar uma pinça. Agora que você não vai aguentar esse povo. Não, o André foi pegar isso porque ele já comprou se preparando para o inverno. Ele não quer mais sofrer. Isso é aprendizado. Sofreu até agora, resolveu o que precisava, foi, comprou, preparou para o inverno. Inventaram o fogo, filho, e olha depois que a inteligência. E olha que lá é frio onde ele mora, hein? Ele mora bem na serra de São Paulo, né? Nossa, que bonito, gostei disso. Região serrana de São Paulo. Não tinha pensado nisso. Obrigado, Lilian. Tô me sentindo chique. Serrana de São Paulo. Ele canta aquela música, Eu Sou Homem da Montanha. Não sei se alguém conhece essa música. Mas a gente tá conversando assim e brincando. A terapia muda a vida, transformou a minha. O Irma, a Lilian fazem parte disso. Maria está chegando agora. Fantástico. Todos nós, né? E essa relação que a terapia traz, os recursos. Se você está assistindo ainda e não compartilhou com alguém que você gosta, é porque você não gosta. Você deveria compartilhar e falar, vai arrancar a unha encravada com a Maria, que o negócio é bom. Vai estudar o dedo torto com o Irma, que é bom. Que lugar de Minas, Maria, que você tá? Estou em BH. Ó, tá em BH. Capital. O quê? Que ela é pouco? Tá bom, capital. Eu trabalho e eu trabalho na Clínica Pisar. É pertinho da minha casa, aqui no São Bento.
Procura ela lá Olha. e vai fazer o pé, que ela vai fazer uma análise lá do teu pé. Né, Maria? Que E André, bacana. você, André, trabalha com o quê e aonde? Olha, por enquanto eu estou trabalhando online, trabalho com psicoterapia, né, uso de recurso, numerologia cabalística, numerologia kármica, radiestesia, né, jogo tarô, faço esse bem bolado para... Marcinha! Faço esse bem bolado para compreender as energias do cliente e trazer o estado de recurso. Sou um amante da hipnose não verbal. Amo. E essa parte da leitura também é fantástica. Gosto demais. Porque você traz o estado de recurso para o seu cliente muito, numa velocidade muito bom, né? Tem agradável. a Maria, por exemplo, que trabalha com isso, né? Não é, Alex? A hora que ela começa a explicar para a pessoa que aquilo é segurar, é engolir sapo, que o que ela está engolindo de sapo, que ela começa a conversar e a pessoa consegue, né, conversar sobre isso, daqui a pouco a unha para de encravar. Então isso é bacana, né? Ó, o Alex Clóvis colocou aqui, ó, eu sou a prova viva, 14 anos de síndrome de pânico, timidez, vícios, a terapia e o autoconhecimento salva. Gente, se vocês pegarem o Alex, esse menino tem uma história incrível, né? O transe hipnótico dele, ele é sonambúlico alto, tá? Maria, então, assim, nós deixamos nós para trás, ó, Maria. Não. Eu sou ciumento, eu sou romano. Mas eu não fiz o teste de hipnose com você, nem com a Maria ainda, nem com a Lilian, né? Mas quando eu fizer, eu posso falar, com o Alex eu já fiz. O Alex ele é sonambúlico alto, então assim, imagina uma pessoa que tem um grau hipnótico altíssimo, uma sensibilidade, uma suscetibilidade enorme, sem saber que tem. Quantas pessoas, gente, igual o Alex, existem por aí pelo mundo que não sabem o grau hipnótico que tem e sofrem por causa dessa capacidade que eles têm. Era um tal de tomar Rivotril, hein, Alex? Escreve aí no chat. Eu costumo dizer que quanto mais manifestações de vícios e mal-estar e transtorno e desassociação e tudo mais sensível essa pessoa. Então, quando essa pessoa ela procura o tratamento, ela tem um upgrade na vida dela, ela tem uma transformação na vida dela maravilhosa. Uma pessoa, quando ela tem, mas eu preciso de eu preciso desse vício, né? Ou qualquer que seja, ou eu preciso desse remédio, ou dessa situação, ou eu não vivo sem isso. Tal. Essa pessoa que ela tem essas carências todas, na verdade, ela tem uma sensibilidade muito grande. Quando você consegue fazer essa transformação, você tem uma vida maravilhosa, porque você é uma pessoa muito sensível. Você só está sem direção. A terapia dá direção. E assim, gente, olha, existe um negócio chamado sintomologia do transe hipnótico. O que é isso? Uma tabela, né? Tem 2 tabelas feitas por pessoas de fora e uma feita por pessoas de carreira aqui no Brasil. Chapéu de ponta para ser bruxo. Calma. E nessa tabela ele coloca o seguinte, o grau hipnótico vai de 1 a 50. De 1 a 30, ele chama de letárgico. 70% das pessoas chegam. De 30 a 40, ele chama sonambúlico. Só 25% das pessoas chegam. E de 40 a 50, ele chama de êxtase. Só 5% das pessoas chegam. Então, a gente tem 30% que tem grau hipnótico altíssimo, com fenomenologias fantásticas, e 70% que não tem isso. Então, esses 70%, por exemplo, vão fazer uma sessão de Tantra, eles não sentem nada praticamente, ou sentem uma coisa muito boa. Esses 30% vão fazer uma sessão de Tantra, eles se contorcem, eles fazem os negócios, eles saem de lá maravilhados. Aí, por que não dá para comparar? Porque esses 30%, por ser muito menor do que 70%, eles pegam para ser normal e negam que tem esses 30%, que eles são diferentes. Só que
quando eles caem numa sessão de hipnose não verbal, numa sessão de tantra, uma sessão de reiki, aí ferra. Ou eles vão, né, em religiões onde tem o atabaque, que começa a mexer, eles entram em transe, eles entram, aquilo aflora neles. E aí, dependendo do lugar que ele está, ele vai ser bem acolhido, vai ser explicado, e dependendo do lugar que ele está, ele se ferrou, porque ele vai ser demônio, ele vai ser taxado de N coisas. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar. Se você que está assistindo a gente não é terapeuta, você tem dificuldade de se olhar no espelho, não se reconhecer, sente assim continuamente, de 1 a 2 vezes ao dia, ou a cada 2 dias, um vazio intenso dentro, você não consegue ser compreendido, ouvido no seu trabalho, muito provavelmente, essa terapia que o irmão está descrevendo, vai descrever você e vai ajudar você a solucionar essa sua dor. Então, vai tirar a sua depressão. Não é certo, mas é possível. Não é só tirar a depressão. É assim, a partir do momento que você ensina a pessoa como ela é, você dá mecanismos dela contestar. Né? Então, assim, que nem a terapia, não adianta você sair da terapia, por exemplo, e chegar e falar para uma pessoa, às vezes as pessoas também passou por terapia, mas ela falou assim, mas eu não senti metade do que você está falando. Por quê? Cada transe é único, cada sessão é única, cada ser humano é único. Assim, o imprint de cada um é único. Tem dia que você é assim, mas hoje eu não estava tão bem para isso. Não existe isso. Quando tem um imprint, tem um imprint. Quando não tem um imprint, não é dia. Não tem, pronto. Entendeu? Quando você sai, você tem essa conexão, você tem essa certeza de que eu passei por isso, eu vivi aquilo, e a ideia é o quê? Quando você toma, por exemplo, o cogumelo mágico, eles chamam de inefável. São experiências inefáveis. O que é uma experiência inefável? Experiência inefável é uma experiência que ela é muito linda, ela é muito gostosa, só que você não tem como colocar palavras para explicar aquilo. O transe da hipnose não verbal é a mesma coisa, o transe do tantra é a mesma coisa, o transe mediúnico muitas vezes é a mesma coisa. Né? Então, assim, todo estado alterado de consciência vai, com certeza, levar você em algum momento a esse estado de êxtase, que é inefável. Ou seja, não tem como verbalizar. Nem tenta explicar para a pessoa, porque ela vai achar que você é louca. Verdade. Eu acho, você é louco. Eu acho. Um louco muito inteligente. Entendeu? Sou mesmo. Isso eu posso... Mas não tira o título de louco, né? Não. Mas vou falar outra coisa. E a Lilian também pode corroborar. Às vezes tem perda muito dolorida. Você sente dores que não é física, mas é no corpo. O pé pode ajeitar isso. É possível te ajudar com tudo isso. É esse o grande barato. Então, se você está assistindo agora e você gosta de alguém que teve uma perca de emprego, uma perca de um namorado, ou de um crush, qualquer coisa, deveria estar assistindo isso. Porque são 4 profissionais falando. É possível. Você precisa conhecer esse método. Ó, não vem com o dedinho na minha cara não, viu? Não, e outra. Eu sou nervoso. Ele fala o seguinte, tem uma hora lá que ele começa a falar, as pessoas se relacionam esperando que o outro, no relacionamento, traga a felicidade para ela. Ele falou assim, se você está buscando esse tipo de relacionamento, você está fadada a sempre se ferrar nos relacionamentos. Porque eu não estou falando que o relacionamento é ruim, eu estou falando que o relacionar-se, você pode. O que você não pode é esperar que o outro supra o que você precisa suprir. Por você. Exato. Perfeito. Eu achei muito bacana colocar isso. Né? Seu corpo mostra isso, tá? Gatinhos e gatinhas que estão assistindo a gente, o seu pezinho vai mostrar com a sua unha encravada, vai mostrar com o seu pezinho torto. Aí você vai sentar na cadeira da Maria, e a Maria fala assim, a Lília falou daquele luto. Então, tá aqui, ó. Tá vendo essa curvatura do seu osso? O corpo fala. Fala. É por isso. E como fala? É assim, quando você olha uma pessoa, as tensões musculares daquela pessoa estão dizendo
tudo que você precisa saber para fazer uma anamnese sem perguntar para ela. Vocês têm noção, gente, que às vezes um toque que você dá no peito da pessoa, só um toque assim, ó, e segura a mão ali, olha no olho dela, ela desmorona na sua frente a chorar. Porque você percebeu André a é atenção terapeuta. né? Não Concordo. tem como amar concordo. ninguém se você não se ama antes de mais nada, é verdade. Buscar o amor no outro Mas a gente, Alex, mas a gente não aprendeu a se amar. Nós estamos chegando ao recurso de nos alfabetizar e aprender a nos acolher. A gente pode não ter recebido, mas a gente pode buscar. Isso é recurso. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Aí a gente mete o pé na Maria lá, arranca a unha encravada, vai lá com o pé no irmão e fala assim, leia meu pé, pergunta pra Lília se eu tenho algum trauma de luto, e a gente vai pra numerologia com o Dedé. O negócio vai. Faz o marketing de 4 em 1, ó. Dá uma olhada. Então, assim, gente, quem tá no processo de busca, de se conhecer... E tá subindo. Tem que abrir também o processo de aceitar a terapia, aceitar o mestre. Né? O mestre não está ali para falar o que você quer, ele está ali para falar o que você precisa. E nem sempre é gostoso. Né? Não. Nem sempre é legal. Nem sempre vai de encontro com aquilo que você... Uau, era isso que eu esperava. Não. Porque o mestre que fala aquilo que você esperava sempre, ele não é seu mestre. Ele é seu puxa-saco. Entendeu? Agora, a pessoa que quer fazer você evoluir, ela vai questionar, ela vai direcionar, e geralmente ela não vai ser uma pessoa muito agradável, porque ela vai bater de encontro com o seu ego, com os seus desejos. Entendeu? O pessoal porque os seus desejos dizer que a terapia dói, né? Dói. O pessoal costuma dizer que terapia dói. Dói um pouco. Dói bastante. Falou em dor, ó, o pinguelo do Irma tá caindo, já foi para 11, estava em 14, estava aquecendo. Olha só, tá ficando pequeno esse pinguelo do Irma. Já que vocês estão me zoando, vou zoar também. Gente, nós estamos mais de 1 hora aqui. Acabou de dar Deixa eu falar uma coisa para vocês. 1h17. Só para arrematar com uma ideia, eu acho que vale muito o desenho do elefante que tem um espinho no pé e não consegue andar. E quem tira o espinho do pé do elefante é um rato. Ele tem que enfrentar o medo dele para aliviar a dor dele. Sim, dói, mas alivia. Sim, dói, mas você vai voltar a respirar. Sim, dói, mas o dia vai ficar mais colorido. E isso não tem dor que pague. Você vai mergulhar. Então, assim, para entender um pouco esse processo, o Irmão não vai despedir agora, que eu estou olhando para você, Irmão. O meu problema... Vai cair. Deixa a patroa chamar. Não, mas deixa os outros despedirem também, né? Mas é rapidinho. O meu problema é de transtorno de estresse pós-traumático de uma juventude muito difícil. E eu queria dar o meu relato também pela contribuição que vocês me deram para me tornar o terapeuta que eu sou hoje. Obrigado. Encerrei, né? Me cortaram aqui. Maria, você está com a palavra. Olha, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu lembro quando você me convidou pela primeira vez no início, eu falei, não, eu tenho vergonha, não vou fazer isso. Dessa vez eu já fui, assim, com toda a tranquilidade na palavra, entendeu? Estamos aqui para aprender cada dia mais. E, obrigada por tudo. Lília, suas considerações finais. Muito obrigada a todos que nos ouviram até agora, por ter dado um pouquinho do tempo de vocês. Espero que vocês tenham aprendido assim como nós aprendemos, porque a gente sempre aprende um com o outro aqui. É sempre esse espírito de aprendizado, de troca, né? É muito bom, e é muito bom ver todo mundo aí. Façam terapia, procurem, entre lá no Google. Hoje temos um mestre do Google, vai lá uma que mais se identifica com você, vê um terapeuta que mais se identifica com você. Tem terapias que você não precisa falar, tem terapias que você precisa falar. Começa devagar e você vai se conhecer, e você se conhecendo, você vai poder andar mais. Quanto mais você se conhece, maior e mais amplo fica o teu espaço e o bem-estar também. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Você precisa mostrar o pé, né? Obrigada, meus amigos.
Gente, brigadão pela participação de todos vocês. Amei de coração. Tá aqui a Lília, a Maria, a André, obrigado. O Alex Cobbs e as outras pessoas que participaram. A Márcia, que me chamou para a palestra lá em BH. Marcinha, obrigado. Gente, brigadão. A ideia foi trazer para vocês um pouquinho sobre a terapia, um pouquinho do que é terapia. E se você tiver um dinheirinho sobrando, não sei no que investir, investe em você. Vai procurar psicanálise, vai procurar fazer uma terapia que te traga autoconhecimento, que te traga autodomínio, né? Vai ter um curso agora na Bahia do Anthony Jackson. Vai ser muito legal, né? Quem quiser saber sobre esse curso, fala com o Alex. Excelente. Cara, é incrível, incrível. E o Alex está trazendo ele para a Bahia, para Salvador. Conversa 16, com o Alex, 17 e 18 legal. de junho, muito bom. Isso. E agora em maio também, não nesse final de semana, no outro, já começa meu curso também da personalidade pelos pés, né? Também temos aí agora o e-book novo, né? O Beabá da Análise da Personalidade pelos Pés já está à venda, né? E o livro físico, né? Análise da Personalidade pelos Pés, Sementes e Ideias, está à venda no Mercado Livre. Gente, brigadão, né? Visitem os nossos canais no YouTube. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Fabiana. Tchau, tchau. Tchau.